Então, continuando ali. Aí, então, surge o governo geral. O que era o governo geral? O governo geral, ele era chamado tinha um regimento, que era um documento que reafirmava a autoridade e a soberania da coroa sobre a colônia. Ou seja, quem continuava mandando era a coroa, né, portuguesa no caso. E o que acontecia? Ele definia os cargos e os direitos dos governadores gerais. O Estado português assumia a tarefa de colonização sem acabar com o sistema de capitanias hereditárias, afinal, 2 ainda estavam dando lucro. O governo geral, pessoal, ele era nomeado pelo rei por um período de 4 anos e contava com 3 auxiliares, o provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor, tá? Então, vamos continuando aí. Observem agora essa página aqui, olha, o que aconteceu então? Precisavam de mão de obra, né, para que pudessem explorar as nossas riquezas. Quem ia lá? O rei? A esquadra de Pedro Álvares Cabral? Não, né, nem de Martim Afonso de Souza. O que eles fizeram? Começaram a escravizar os índios. Então, eles passaram a escravizar os índios e muitos nativos foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos para os colonos, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar. Daí surgem os bandeirantes. Qual era a função dos bandeirantes? Capturar os indígenas para uso como mão de obra escrava. Eles faziam, tá vendo esse cidadão de cara brava aqui, né? Eles faziam expedições denominadas bandeiras, o nome era bandeiras, tá? E aí eles reuniam os indivíduos aos sertões para quê? Para pegar os índios e escravizá-los, sempre em prol daquele que mais tinha dinheiro e poder. Ok. Prestem atenção aqui agora nas bandeiras de preação. O que será isso? As bandeiras de preação eram voltadas para o apresamento dos indígenas. Eram como se fosse uma demarcação, né? Então, sabia-se que ali era uma bandeira de preação, os indígenas iam ficar aprisionados para ser escravizados. Qual que era o objetivo? Fazer a comercialização dos produtos que temos, né, ainda aqui no Brasil. Bem menos, mas naquela época era bem maior. Aí, enfim, os portugueses, os europeus estavam preocupados com a situação dos indígenas. Por quê? Eles andavam pelados, eles tinham seus costumes, eles tinham suas tradições. O que fizeram, então? Mandaram jesuítas para evangelizar e incentivar os indígenas a assimilar os costumes europeus. Eles queriam que os índios vivessem igual aos europeus. É claro que não deu certo, né? Então, muitos indígenas acabaram fugindo, formando aldeamentos em outros lugares, nas fronteiras, mas enfim, essa é uma história que nós temos muito para contar, né? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, anota ou na agenda ou no caderno, para que quando nós nos encontrarmos online em tempo real, a gente possa correr atrás aí e solucionar essas dúvidas, fazer um bate-papo e uma discussão para não deixar para trás essa aula de história que é muito importante para a nossa história brasileira, ok? Agora eu vou convidá-los a cantar uma música. Lembra da música Pindorama que eu cantei para vocês lá num vídeo que eu postei, né, do índio? Nessa musiquinha Pindorama, ela nos mostra bem ali
o início, né, quando chegou aqui o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, e como foi se extinguindo, vamos falar aí, entrando em extinção a espécie indígena. Antes dominava todo o nosso país, que hoje já tem, assim, pequenas populações indígenas. É a música Pindorama, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, um beijo bem grande no coração de vocês. Até a nossa próxima aula. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendi tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deus chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi um plano